E é isso aí, pessoal. No review de hoje, nós vamos falar sobre o Acetone, né, da Joio, um pedal de preamp que emula, né, as frequências e o timbre e a tocabilidade de um Vox AC30. Não só AC30, na verdade, ele vai emular toda a linha da Vox, desde os mais vintage até os mais modernos. Isso a gente consegue através dessa chavinha aqui do Voice, né? Para esse review eu coloquei aqui um pequeno booster para a gente entender como que é o comportamento dos drives desse preamp, embora a maioria use esse preamp como clean. E realmente de toda a linha da Joy, pelo menos dos que eu conheço até agora, comparando com Califórnia, comparando com o Oxford, que são os que eu mais conheço, e o American, enfim, esse aqui até agora é o que mais me agradou, em sentido de versatilidade, e tem um clean também que brilha mais e que aparece mais, que a gente consegue um boost mais interessante. Vamos, então, antes de tudo, conhecer o som aqui da guitarra. Eu estou ligando a guitarra em um amplificadorzinho transistorado, tá? Só para vocês entenderem como ela funciona no input, mas lembrando que o ideal é plugar esse pedal direto em linha, não plugar no input de um amplificador, mas plugar no return do amplificador, ou seja, jogando o som direto para o alto-falante, ou então jogando direto numa mesa de som. Enfim, esse pedal foi feito com essa proposta, mas ele funciona muito bem quando você usa em amplificadores transistorados, especialmente nos pequenos. Olha aqui, ó, quando a gente liga ele, ó, de cara, a gente já percebe ali uma gama de frequência e de volume que abre bastante, né? Dá uma diferença significativa, ó, né? Claro que o som está levemente saturado, porque o botão de drive está aberto, né? Vamos dizer assim. Mas nós vamos fazer aqui um teste de parâmetros. Antes de tudo, né, vamos tentar entender o som clean desse pedal, tá? Ou seja, o som com o drive mais baixo. Lembrando que para esse pedal funcionar legal, convém que a gente aumente o volume, tá? Para que ele soe legal com o drive mais baixo. Até mesmo com o drive zerado, ele praticamente fecha todas as frequências. Então você deixa o drive levemente aberto e você consegue um som clean. Daqui em diante já fica um som mais crunch, né? Mas um som aqui abaixo das 9 horas, ela já vai te dar um som clean bem interessante. E é só você aumentar ali o botão de level, que você compensa ali as frequências que você perde ao reduzir o botão de drive. Okay? O botão Voicing, né, ele vai te dar uma gama de timbres. Você girando o Voicing para cá, ou seja, você fechando esse botão, você vai ter uma proposta de sons um pouco mais vintage. Sons como se fossem amplificadores valvulados antigos. Excelente para blues, esse tipo de som, acho muito interessante. Especialmente precisa um pouquinho mais de corpo, né? Esses dois aqui eu acho que ficariam... Enfim, esse tipo de ganho vai te jogar para uma guitarra mais rítmica, mais interessante, né? Vamos colocar o voicing mais para perto do moderno. Vocês percebam que o voicing também atua no volume e na timbragem do instrumento. O voicing mais aberto ele vai acabar jogando mais graves na frequência, médios graves, né? E mais volume automaticamente. Então a gente pode reduzir um pouquinho também o som, o botão de level. E também lembrando que o voice atua um pouquinho no drive. Então repare que um voice mais moderno vai dar uma leve saturação, mesmo com o drive um
pouco baixo. Então, se você gosta de um som mais crunchy, mesmo limpo, né, você pode usar o voice mais aberto. Você vai conseguir um timbre mais interessante, mais rock and roll, né, mesmo. Aqui já dá uma saturadinha um pouco mais séria, né, com voice totalmente aberto. Acho que até aqui seria uma quantidade interessante, né, de som de voice. Enfim, abrindo aqui o drive para o momento aqui das 9 horas, a gente vai ter um drive um pouco bluesy. Repare que agora você já tem um corpo, um som um pouco mais saturado, vamos dizer assim. É um limpo, mas que satura. Satura de acordo com o seu ataque. Então, o drive mesmo ele começa a funcionar um pouco depois ali das 9 horas, né? Ele vai ter uma voz um pouco mais, uma mordidinha, né? Mas com o voice fechado aqui, ele não satura nada, né? Aqui que você vai achar uma saturação interessante, ó, meio bluesy. Que é um amplificador mais bluesy, né? Ele já dá uma frequência muito interessante. Ó, o captador do braço com esse timbre, ó. Vai ficar um som bem blues mesmo. Muito bem, dando sequência, vamos aumentar um pouquinho o botão de drive. Colocar o drive na metade, reduzir um pouquinho o level. Aqui a gente vai ter já um nível de saturação interessante, né? Já vai funcionar bem. Vamos voltar o captador aqui para a ponte. Que a gente já vai ter um som um pouco mais nervoso, mesmo com voice fechado, né? Então aqui você já consegue um amplificador um pouco mais crunch, mais saturadinho, né? Assim, é bem divertido, né? Para fazer uma coisa mais pop, mais rock, é bem legal esse tipo de timbre. Até mesmo para dedilhados um pouco mais... Ele dá uma saturadinha muito interessante. Lembrando que um booster ou um outro overdrive aqui vai soar de uma forma muito interessante. É como se fosse mesmo você boostando um drive de amplificador valvulado, coisa assim. Enfim, o voicing mais moderno, com o drive acentuado, você vai conseguir um timbre um pouco mais roqueiro, né? É bem bluesy. Lembra bastante o timbre do Queen. Olha que interessante, esse tipo de voz aqui fletado, né, você colocando um pouquinho mais de grave, um pouquinho não, bastante médio, você vai ter aquele timbre bem próximo do Brian May, né? Bem interessante, né? É o timbre mesmo que você consegue do guitarrista do Queen. Enfim, você vai ter com esse pedal aqui uma gama muito interessante. Agora, indo para o rock mais moderno, né, mesmo sem aumentar o drive, a gente já consegue aquele drive clássico da Vox. Saturação muito interessante.
uma mordida bem sequinha, é tipo de drive bem encorpado, né? A proposta do pedal nem é tanto essa de hard rock e tal, mas é um amplificador que alcança todas essas gamas de timbres, enfim, ele consegue atender em qualquer proposta, né? Mesmo com voicing mais baixo, você tem essa mordidinha bem hard rock. Então você que procura timbres mais variados dentro dessa gama do rock inglês, talvez esse aqui seja a melhor opção. E, sem dúvida, né, dos que eu conheço até agora da Joio, esse preamp é o mais versátil. Eu ainda não conheço o British Sound, que é o que faz menção aos amplificadores da Marshall, né? Talvez ele tenha uma gama diferente de timbres, em breve eu vou conhecer. Mas até o momento, desses preamps da Joio, o que mais me agradou em termos de versatilidade, os cleans mais bacanas, enfim, esse pedal Acetone. E ele realmente é um pedal mais compatível para todos os tipos de timbre, desde o timbre mais moderno até os mais vintage. Se você quiser usar ele para um clean legal, ele vai servir. Se você quiser usar ele para um crunchzinho leve, ele vai servir. E se você precisar de um drive bem potente e encorpado, ele também serve de igual tamanho. É um pedal mais completo. E é isso aí. Se você esteve até aqui, eu acho que eu mereço o seu like. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, além de curtir, compartilhe aí para dar aquela moral. Eu vejo vocês no próximo review.